Olá, olá, olá! Suas maravilhosas, bora entrar. Vou colocar aqui só o fixando comentário. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindas. Estamos ao vivo. Olá! Oi, oi! Bom dia! Bom dia, suas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas a mais um Rico Café. Bora começar. Quem tá pronta já, coloca tô pronta, a gente vai começar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem a conexão? Tá tudo certo? Bom dia, sejam muito bem-vindas. A Sônia, a Giovana, a Débora, a Gleice, a Celina, Simone, a primeira a entrar na live. Sejam muito bem-vindas. A Gleice, bom dia, flor do dia! Sejam muito bem-vindas. Quem tá pronta, coloca tô pronta, assim como a Mariana. Tô pronta demais. Bora começar. Patrícia, vamos lá. Sejam muito bem-vindas. Riquezas, quem tá aqui comigo já sabe. Fala o seguinte, hoje a gente precisa de várias mulheres. Hoje a gente vai falar de um assunto de explodir a cabeça, como eu costumo dizer. Então faz o seguinte, encaminha aqui embaixo esse aviãozinho da riqueza e encaminha para as tuas 5 melhores amigas. Sabe aquelas amigas que precisam estar aqui? Aquelas amigas que ficam reclamando do trabalho? Ou a tua mãe, a tua irmã, manda para as mulheres mais próximas de ti, aquelas 5 mulheres mais próximas e encaminha aqui embaixo esse aviãozinho. Vambora, vamos entrando. Sejam muito bem-vindas. Já comecei acelerada nesse domingo. Eu amo domingo, né? Eu falo pra vocês que o domingo é um dia onde eu organizo a minha rotina. Hoje já fiz várias coisas, já botei roupa pra lavar, já organizei toda a minha agenda pra semana, eu já sei exatamente as coisas que eu vou fazer, já arrumei a cama, já fiz tudo. Bom dia! Bom dia para Alessandra, para Marli, sua maravilhosa, para Kelly, Edileuza, todo mundo que tá chegando agora. Riqueza, de onde tu tá falando? Amo saber a cidade de onde vocês estão falando. Sejam muito bem-vindas. Coloca aqui para mim qual a cidade que tu tá falando, que eu quero saber aonde nós estamos chegando, que lugares, que cidades a gente tá chegando. Mais um domingão por aqui. A gente faz o nosso Rico Café todos os domingos às 8 horas da manhã. Então eu quero realmente mexer contigo. Aqui não é um lugar onde eu vou passar a mão na tua cabeça, onde eu vou te dar tapinha nas costas. Aqui eu vou falar aquilo que tu precisa realmente ouvir para sair da média, para ir para um outro patamar, para a gente realmente levar o teu nível lá em cima, ter resultados diferentes. Então eu quero saber de onde vocês estão falando. A Marli tá falando de Paulo Afonso, da Bahia. Oi, Marli! A Michelle, sua riqueza, tá falando de Fortaleza. A Kelly tá falando de Feira de Santana, da Bahia. A Patrícia compartilhou já. Vambora. E vocês me avisem se eu tiver com o dente manchado, que hoje eu vim de batom vermelho, hein? Hoje eu vim de batom vermelho, com todos os meus acessórios, com o meu ponto de poder. Essa semana deu o que falar o ponto de poder. Vocês já identificaram o ponto de poder? Teve muitas mulheres que vieram falar, Evelyn, mas eu não tô conseguindo identificar meu ponto de poder, onde que tá? É o batom? É o acessório? Quero saber se vocês já identificaram. A Gisele do Rio de Janeiro. A Gleice Dias tá falando do Rio de Janeiro, mas ela é de Manaus. A Marília tá falando de Brasília. A Mariana tá falando de Brasília. Ai, que coisa boa! Sejam muito bem-vindas. A Patrícia tá falando do Rio de Janeiro. Gente, a gente tá no Brasil inteiro, suas maravilhosas. Deixa eu ver, a Sônia tá falando de Araçatuba, minha riqueza incendiária. Tô vendo riqueza fundadora chegando aqui. A Marli, oiê, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, já vim hoje toda poderosa. Quero que essa live chegue mais mulheres. Então vamos começar o nosso domingo daquele jeito. Eu quero te falar hoje de assuntos que vão te gerar várias reflexões. Eu gosto de começar o domingo desse jeito.
Imagina, a gente começa nosso domingo na primeira hora da manhã com uma dose de reflexão que a gente vai poder levar durante todo o nosso dia. O domingo, como eu falei para vocês, é um dia onde eu me organizo, é um dia que eu coloco as pendências todas em dia, é um dia que eu resolvo treta, porque eu começo a segunda-feira com foco, sabendo exatamente onde eu quero chegar. Eu tô vendo aqui a Elisandra de Três Cachoeiras, que é minha conterrânea. Eu quero saber aqui quem é Riqueza Incendiária, que entrou nessa última turma do meu curso, e eu quero saber quem é Riqueza Fundadora. Coloca aqui pra mim que eu quero saber. Coloca a hashtag Riqueza Fundadora e Riqueza Incendiária pra eu saber. Eliane tá chegando, bom dia, sua maravilhosa. A Tina tá chegando. Vambora, vambora, vambora. Quero falar contigo. Quem tá aqui a primeira vez na live, o meu batidão aqui, ele é assim. Eu vou falar com intensidade, muito provavelmente vai ter que de repente diminuir aí, se tu tá ouvindo do fone, um pouquinho o teu volume, porque eu falo alto. Eu me expresso com velocidade, eu quero que tu esteja concentrada nas coisas que eu vou te falar. Por favor, as coisas que eu vou te falar aqui, não aceite 100% como verdade. Aceite as coisas com que eu vou te falar com reflexão. Abrace as coisas que eu vou te falar aqui na postura de aluna. A postura de que, peraí, talvez eu já tenha ouvido esse assunto, mas o que eu posso aprender? Como eu posso trazer para o meu dia a dia e como eu posso fazer as minhas próprias reflexões? Como eu posso trazer para o meu dia a dia esse tipo de assunto? É isso que eu quero aqui contigo. Então a Thaís que está chegando, a minha riqueza incendiária, a Sônia, a minha riqueza fundadora, a Kerlin, todas vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindas. A gente vai falar aqui, eu separei um tema poderoso para nossa live de hoje. Seguinte, vamos falar onde você coloca seu foco nos momentos difíceis. Eu não sei qual é a tua realidade agora, o que tu tá passando na tua vida, em que área da tua vida tu tá querendo resultados diferentes. Tem uma frase muito clichê que eu falo sempre, vira e mexe eu tô batendo nessa tecla, é o quê? Se eu quero resultados diferentes na minha vida, eu preciso fazer atitudes, ações diferentes para ter resultados diferentes. E eu falei que o 2022 eu cheguei com o pé na porta, com os dois pés na porta, e eu quero que tu venha comigo com essa sede, com esse brilho nos olhos de fazer algo diferente para a tua vida, para a área do teu relacionamento. Talvez o teu relacionamento, o teu casamento tenha dado uma esfriada, vocês estão talvez se tratando como amigos. Talvez tu não consiga conversar sobre os teus sonhos com o teu parceiro. Talvez muitas mulheres, eu recebo tantas mensagens de mulheres que sonhavam uma vida inteira em ter o príncipe encantado e colocaram as expectativas tão grandes em cima desse relacionamento de que o cara com que tu ia se casar ia prover financeiramente todas as despesas de casa, ele ia te proteger talvez, ele ia te trazer essa segurança. E na verdade o que tu tá encontrando no teu relacionamento agora não é bem isso. Talvez o que tu queria hoje é olhar para o saldo da tua conta lá no teu aplicativo, no teu celular, fosse uma conta diferente, um valor de dinheiro que tu tenha juntado e não só boletos para pagar o tempo inteiro. Talvez a tua realidade financeira que tu gostaria agora, muito, talvez seja o ponto principal. Talvez seja isso que tu esteja procurando nos vídeos que tu procura no YouTube, nas lives que tu vê aqui na internet, no conteúdo que tu consome, nos livros que tu vem lendo. Talvez seja esse a tua pedra no sapato, seja a tua área financeira. Eu não sei pelo que tu tá passando. Se é algo emocional, se é talvez algo contigo mesma, talvez tu não consiga enxergar quem tu é de verdade. Talvez tu tenha vivido uma vida toda baseada nas coisas que as pessoas falam de quem tu é, mas de verdade, talvez tu não tenha entendido ainda quem verdadeiramente tu é. Quais são os teus gostos, aquilo que te faz feliz, aquilo que te dá brilho nos olhos. Evelyn, eu não sei por que eu acordo todos os dias de manhã.
Talvez a tua saúde esteja tão ruim, talvez tu tenha passado os últimos meses, os últimos anos, tomando tanto medicamento, esquecendo de tomar água, esquecendo de fazer uma boa alimentação. Talvez há quanto tempo tu não tenha feito atividade física. Eu tô te dizendo que talvez na tua vida, esses pratinhos que eu costumo falar que tá rodando, algum tu tá esquecendo há tanto tempo que ele já tá perdendo a força. Eu tô aqui pra te dizer que dá tempo, riqueza, dá tempo. Dá tempo de tu dar foco pra essa área da tua vida. E eu tô aqui pra te falar qual é o teu foco no momento que as coisas estão difíceis. Esse momento que tu tá passando, que alguma coisa, algum ponto que não tá legal, que tu acha que pode ter mais resultado, seja uma crença, talvez, uma crença negativa que colocaram quando tu ainda era criança, talvez seja uma barreira de falar em público, de falar as coisas que tu sente para as pessoas que estão próximas de ti, talvez tu não consiga dizer não ainda. Tu esteja dizendo sim para tantas pessoas o tempo inteiro e tá negligenciando a tua vida. O não que tu deveria falar, tu tá dizendo sim para todas as pessoas e tu tá dizendo não para tua vida. Tu é como se fosse uma esponja. Todas as pessoas próximas de ti, elas te chamam. Tu é aquela boa ouvinte, aquela que soluciona o problema das pessoas. Talvez a tua irmã esteja com problema com o filho e ela ainda assim te chama para resolver esse problema. Talvez os teus pais ainda têm discussões e os teus pais têm 20, 30 anos de casado, mas é tu que precisa fazer a ponte entre os dois. Tu o tempo inteiro tá salvando, tá apagando incêndio. Não dá para ser assim mais. Chegou a hora de cuidar da tua vida. E eu tô aqui para te falar, para te perguntar onde tu coloca o teu foco nos momentos difíceis. Nesses momentos aí conturbados da tua vida, em coisas que acontecem na tua vida. Qual é o foco? Talvez tu seja uma pessoa que não saiba dar prioridades, que tu acha que o tempo inteiro tá tão exausta, o fardo tá tão pesado, né? E eu tô te falando, a gente precisa de foco. A gente precisa de foco para que a gente consiga resolver os nossos problemas de fato. E eu tô aqui para falar de dor. Mas espera aí. Aqui não é uma competição de quem tem mais uma vida mais sofrida. Por que já pararam para pensar? Porque sempre tem uma tia na família que tu fala sobre alguma coisa que tá acontecendo na tua vida. Ó, riqueza, presta atenção, tu se identifica com isso? Quando tu tá falando com alguém da tua família, os teus amigos, tu tá contando sobre uma situação que tá passando por ti, que tu tá passando, alguma coisa difícil mesmo, e essa pessoa ela vai lá e diz: "Não, mas eu passei por uma coisa mais difícil, mas o meu problema mais difícil". Vocês conhecem alguém que é assim? Fala aqui pra mim nos comentários. Eu quero a tua participação. Entenda, eu não quero que tu traga tudo que eu te falar como verdade, eu quero que tu adapte pra tua realidade. Mas essa pergunta, tem alguém que tu se relaciona que quando tu fala de alguma coisa, algum problema que acontece na tua vida, e ela vai lá e diz assim: "Mas o meu problema é mais difícil, mas o meu problema é pior, mas assim, o que meu filho passou é muito pior do que isso que tu tá passando", ela diminui a tua dor, ela diminui o teu problema, porque o dela é mais difícil, porque... Conhece alguém assim? Alessandra, bora pra esse domingo! Jussara, suas maravilhosas, bora, bora, bora. Vocês conhecem ou só eu? É só eu que conheço aquela tia que fica dizendo que o problema dos filhos dela é mais difícil do que os meus problemas? A Renata tá dizendo que conhece, só eu e a Renata então. Só eu e a Renata que a gente conhece. A Mariana. E como tem muita gente assim, sempre tem algo pior pra contar. A Tina já entregou. A mãe. A Gisele, bem desse jeito. Eu tô te falando que a dor, a pior dor, a gente não tem como medir a dor das outras pessoas, concorda? Porque quando eu tô passando por um momento, e eu vou te contar aqui, fica comigo da live, porque eu quero te contar de uma dor que aconteceu comigo. E aqui não é campeonato de quem sofre mais, ou de quem tá doendo mais, ou pra quem tá dolorido. Eu tô te falando que na tua vida, na tua circunstância, no teu momento, na tua realidade,
É aquilo, são esses problemas, aquilo que tu tá passando, aquilo só tu sabe o quanto tá doendo. Deixa eu ver o que vocês estão falando. A Elisandra tá falando que conhece, a Sônia tá falando que conhece também. A Sônia tá falando uma coisa, parece que vira uma competição de quem tá sofrendo mais, de quem tá passando mais perrengue, né? Deixa eu ver, a Marli diz que sim. Oi, Vitória, a Jussi diz que sim. É isso, parece que a dor daquela pessoa que ela tá sentindo é maior. E eu tô te falando que talvez tu esteja passando por alguma coisa difícil agora e tu acha que isso é uma coisa maior do mundo e talvez para tua realidade, pelas coisas que tu passou até agora na tua vida, isso seja grandioso. Eu tô te dizendo que muitas vezes, olha só, presta atenção no que eu vou te falar. Ó, a Jussara tá dizendo, já virou até meme, mas o meu é o pior. É isso, né? Ah, mas o meu é mais difícil. Deixa eu ver o que a Michelle tá falando. Eu tava toda feliz pra comprar um apartamento e compartilhei com uma amiga. A resposta foi, tão pequeno, né? Mas não comentei nada. Olha só, as pessoas que a gente tá escolhendo ficar do lado, né, Michelle? São pessoas que são bombeiros, pessoas que estão te abafando, pessoas que não estão te deixando ser felizes porque o problema dela é maior ou porque ela está diminuindo algo da tua vida, ou tu tá do lado de pessoas incendiárias que falam, uau, que conquista demais. Tem pessoas que falam, Evelyn, mas como que tu faz para ser tão empolgada? Eu sou empolgada com os meus resultados e eu sei que se eu me empolgar com o resultado das outras pessoas, presta atenção no que eu vou te falar. Talvez seja a primeira vez que tu esteja ouvindo sobre isso. Isso é muito importante. O nosso cérebro, a nossa mente, ela não entende sobre a realidade. E o que eu quero te dizer com isso? Se eu converso com a Michelle e a Michelle fala desse apartamento dela que ela comprou e ela tá toda empolgada e eu entro nessa onda do uau, Michelle, que incrível esse apartamento. O meu cérebro, ele entende que essa felicidade que tá tomando conta de mim, que ela é genuína, ele entende que isso tá acontecendo na minha vida e eu cada vez procuro mais disso para me manter, para eu vibrar. Porque quando vocês me falaram, entregaram aqui as pessoas que estão próximas de vocês, que falam só que o problema dela é pior, que o problema dela é mais difícil, que a vida é mais sofrida, entende que essa pessoa parece que anda com uma nuvem negra na cabeça? E as pessoas com que ela se relaciona são mais do mesmo. Então, quais são as pessoas que a gente está escolhendo ficar do nosso lado? Michelle, isso diz mais do que a tua amiga é, do que propriamente tu, né? Então tu faz exatamente o que tem que ser feito. Deixa aí. Não se abala, porque é a tua conquista. A Gisele, eu não falo nada que acontece comigo pra ninguém, eu fico só em oração. Perfeito. A Kerlen, perfeito. Seguinte, Gisele, o que eu falo pra muitas mulheres? Se tu tá aqui comigo e já participou de algumas lives, se tu já participou da nossa live de aquecimento pro evento gratuito que teve aqui, se tu já tá na pegada aqui do meu perfil, do jeito que eu falo contigo, muito provavelmente tu já deve ter ouvido eu falar de que quando tu passa por essa jornada, por essa transformação, quando tu aplica movimentos na tua vida, seja de merecimento, seja de se arrumar melhor, de frequentar lugares que tu achava que não era pro teu bico, quando tu começa a fazer esse tipo de movimento, tu não precisa avisar ninguém. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica falando para os quatro ventos de que a gente vai fazer uma coisa, a gente vai iniciar uma dieta nova, a gente vai iniciar um processo novo e as pessoas começam a vir com essas energias que são de abafar e não de pessoas incendiárias que te colocam para cima. Então faz o seguinte, faça um teste. Faz os movimentos que precisam ser feitos, as mudanças que precisam ser feitas, aquelas que tu acredita e faz aí pra ti, no teu íntimo. Eu falo o tempo inteiro de que esse voo é um voo solo. É um voo que tu vai fazer sozinha, com o teu crescimento e as outras pessoas, elas vão começar a voar junto contigo, mas tu não precisa arrastar ninguém. Cada um vai saber da sua vida. E quando tu faz movimentos, é muito incrível. Tu começa a transparecer, tu começa a ser uma outra pessoa mesmo, até atitudes diferentes. Tu começa a escolher as pessoas que tu traz para sentar na mesa junto contigo. Eu tenho certeza que se tu me ouve aqui, muito provavelmente tu se voltou para as pessoas que tu ama.
As pessoas que convivem contigo todos os dias e tá começando a olhar para essas pessoas de uma maneira diferente porque isso é normal. Essas pessoas, elas pararam no tempo. As pessoas ainda estão apegadas a crenças que tu não acredita mais. Tu já tá fazendo totalmente diferente. E não adianta tu virar para tua mãe, para os teus irmãos, para as tuas primas, para as tias e falar: "Vambora, vocês precisam sair daí. Eu sei qual é o caminho". Não adianta. As pessoas não estão preparadas porque esse é o teu momento de transformação, é o teu momento de correr atrás dos resultados que tu passou tanto tempo querendo. Para de querer e decida fazer diferente. Deixa eu ver que o bicho tá pegando aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Gisele, a primeira vez, fica comigo. A Gleice. Quando eu sofri com depressão, quem eu menos imaginei estava me ajudando. Quando eu pensei que ia ajudar, falou que não me ajudou porque deixou eu ser forte. É a desculpa. Hoje eu estou plena e querem a minha presença. Deixa eu ver. Eu me afastei e deixaram mal e não me deram a mão, mas Deus ficou comigo. Gleice, faz o teu, se fortalece tu com a tua fé, com o que tu acredita. Alessandra, difícil, sinto muita falta de alegria dentro da família nas minhas vitórias financeiras, fico triste. Alessandra, as pessoas não estão vibrando no mesmo momento que tu. As pessoas muitas vezes elas não estão com a cabeça aberta e vamos tentar entender? Talvez essas pessoas, as vivências que elas passaram até agora eram vivências de escassez, vivências de crenças, de não merecimento de dinheiro mesmo. E quando eles veem uma pessoa ascendendo, uma pessoa tendo resultados diferentes, não conseguem vibrar. Entende que essas pessoas ainda não evoluíram. Então assim, faz o teu, celebra cada uma das tuas conquistas. A Jussara, acabaram de decolar muitos aviões para pessoas que precisam ver essa live. Encaminho o aviãozinho aqui para as amigas estarem aqui na live. A Marli falou que é bem assim. Nem todo mundo está preparado para uma evolução. Exatamente isso. E sabe o que eu quero te falar? Quando eu era criança, no período de férias, eu ia sempre para a praia. E olha só uma frase que eu dizia o tempo inteiro. E vê se vocês concordam com o que eu vou te falar agora. A melhor sensação do mundo... Presta atenção, o quanto intenso é isso. E é engraçado também. Quando eu tava na praia e tava no caminho da beira da praia até a casa de praia dos meus pais e tal, a gente ia caminhando e sabe aquela vontade que tu tá de fazer xixi muito forte, que tu ficou segurando e tu tá carregando cadeira de praia e as coisas todas e tu tá com muita vontade de fazer xixi? Chega uma hora que o teu foco todo, ele tá só em fazer xixi. Só fazer xixi, eu preciso fazer xixi, eu não consigo ver mais nada na minha frente, eu só consigo tentar calcular quanto tempo falta pra chegar em casa pra fazer xixi. Olha só o que a gente tá falando, essa live é séria, tá? Mas olha só, quando eu quero muito fazer o meu xixi, eu tô muito agoniada e eu só penso nisso, eu chego em casa. A hora que eu chego em casa e consigo correr pro banheiro pra fazer xixi, concorda comigo que naquela hora, naquele momento, a melhor coisa do mundo é fazer xixi? Não importa se vem alguém com muito dinheiro me oferecer naquele momento, se aquela hora uma amiga me encontra no meio da rua para me contar uma novidade, se ela me conta qualquer coisa, não importa. Naquele momento, o que eu mais quero, o que eu preciso e a melhor coisa do mundo é fazer xixi. Eu tô te levando a um extremo para tu entender realmente que tem momentos da nossa vida que a gente tem que saber qual é o nosso foco. E eu tô te dizendo que em momentos difíceis não é diferente. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu aqui comigo. Para quem não sabe, ainda tem gente que não sabe, porque de vez em quando me pergunta aqui, ontem eu postei nos stories até um vídeo aqui da minha cidade. Eu não moro no Brasil, eu moro na Austrália. E quando eu vim para a Austrália, há quase 4 anos atrás, eu cheguei aqui, nessa terra, só com 2 malas. 2 malas para mim e 2 malas para o meu esposo. Só veio nós 2 aqui. A gente mora há 4 anos aqui na Austrália e eu não voltei para o Brasil ainda. Quando a gente queria voltar para o Brasil, teve todo o processo aí da pandemia e tal, eu não consegui voltar porque as fronteiras fecharam. Eu sinto muita falta da família e todo esse papo que eu já falei nos stories essa semana. O que eu quero te dizer com isso? Eu cheguei aqui e eu enfrentei coisas que eu nunca imaginei na minha vida. E eu tô te falando que talvez tu não passou por várias coisas na tua vida ainda porque não se colocou numa situação diferente. Eu tô te dizendo aqui que talvez
tu não se conheça direito, porque eu vou te dizer, eu não conhecia partes do meu marido e o meu marido não conhecia partes de mim, porque a gente nunca tinha estado numa situação como essa, de um lugar diferente, onde eu não sabia a língua, eu vim com dinheiro contado do Brasil e aí o real desvaloriza muito aqui. O que eu quero te dizer com tudo isso é que depois de 2 anos mais ou menos que a gente estava aqui na Austrália, eu achei que eu tinha passado de tudo. Começado a minha vida do zero, ninguém me conhecia, eu não tinha minha família para me dar apoio, eu tinha que encontrar pessoas para poder me ajudar com os primeiros trabalhos no início. Foi assim, o perrengue chique, como a gente chama. Foi muito difícil, eu me coloquei à prova muitas e muitas vezes. Eu fiz tantas entrevistas de trabalho que na minha vida inteira no Brasil, nos meus 33 anos, que é o que eu morava no Brasil, eu nunca tinha feito. Aqui eu fiz uma entrevista atrás da outra. E sabe como a gente fica na entrevista de trabalho, né? Imagina o nervosismo que a gente fica. E aqui eu passei, em 2 meses, umas 7, 8 entrevistas de trabalho. O que eu quero te dizer com tudo isso é que depois de 2 anos, aconteceu um fato trágico na minha vida. E eu quero te falar aqui, porque eu tô falando aqui, a live de hoje é onde você coloca o seu foco em momentos difíceis. Eu tô te dizendo que depois de 2 anos morando aqui na Austrália, onde eu trabalhava e o meu esposo trabalhávamos. Aqui a gente trabalha e recebe o salário por semana. É diferente do que no Brasil, que é todo mês. Então, o salário era contado. Com 2 anos, o meu esposo estava jogando futebol e ele quebrou o tornozelo em 3 partes. Quando ele me ligou dizendo que estava no hospital, 2 anos de Austrália, sem ninguém da família, sem dinheiro suficiente para pagar o hospital. Quando ele me ligou, eu achei que ele tinha só torcido o pé. E aí eu fui até tranquila, fui dirigindo o meu carro e fui tranquila, não estava tão preocupada. No momento que o médico me chamou e falou que ele tinha quebrado o pé, que ele teria que fazer uma cirurgia e que ele teria que ficar mais de 3 meses sem trabalhar, isso bateu em mim tão forte. E eu tinha que estar forte naquele momento, porque ele estava ali na maca, ele teria que passar por uma cirurgia. O hospital que ele foi é um dos melhores hospitais daqui. Eu juro pra ti que eu tava preocupada com meu esposo, mas eu só olhava pro tamanho daquele hospital e perguntava como eu vou pagar isso? Ele vai ter que fazer uma cirurgia aqui na Austrália. Pra quem que eu vou pedir dinheiro? Os meus pais não estão aqui. A gente não tem os amigos que estão nadando no dinheiro pra pagar. Eu só pensava naquilo. Aí vem uma força tão grande, eu tô te dizendo onde eu coloco o meu foco nos momentos difíceis. Eu falei assim, peraí, eu tenho que ser forte, porque o meu marido tá deitado ali, ele vai fazer uma cirurgia e vamos ver como é que vai ser. Aí comecei a entrar em contato com as pessoas que já passaram por isso, eu entrei em contato com o plano de saúde, porque tô obrigado a ter um plano de saúde quando vem pra cá, eu já acionei tudo, eu já procurei deixar meu marido tranquilo, só que o tempo inteiro ele falou assim, como que eu não vou trabalhar e tu vai ter que sustentar nossa família durante esse período? Eu tô te dizendo que foi um período muito difícil e na hora eu tive que ser executora, na hora eu tive que ter foco. Eu estava trabalhando na minha empresa e eu tinha certeza que se eu ligasse para o meu chefe e falasse o que tinha acontecido com meu marido, ele ia dizer, fica aí no hospital, não precisa trabalhar. Só que aqui, quando tu não trabalha, tu não recebe o teu salário. E meu marido estava no hospital sem receber dinheiro, sem receber o salário, e eu não poderia ficar também. Que situação. Eu não falei nada para o meu chefe, eu continuei trabalhando na empresa e dormindo no hospital junto com ele. Ele passou por uma cirurgia, eu cuidei de todos os papéis. No final, a gente não precisou pagar nada do hospital porque o plano de saúde cobriu tudo, mas era aquele medo. Meu marido ficava o dia inteiro sozinho no hospital, entediado. Eu trabalhava o dia inteiro, eu acordava às 6 horas da manhã e ficava até às 7 horas da tarde, mais ou menos. Eu ia pro hospital e a gente ficava jogando carta, porque eu tinha que distrair ele também, que estava no hospital o dia inteiro. Eu tive que ser executora. Eu tive que ver quanto tempo ele ficaria no hospital, quanto tempo ele ficaria em casa sem trabalhar. Eu tive que organizar as finanças. Aqui em casa, eu não sei como é o teu relacionamento. A gente divide atividades aqui em casa. E as partes burocráticas, as partes de documentação, normalmente isso ficava como papel do meu esposo aqui e eu fazia outras atividades que a gente organizava aqui. Nesse momento ele estava no hospital, ele estava à base de remédio, ele não podia cuidar. Veio toda essa carga de eu cuidar da parte burocrática, de eu trabalhar de noite, eu fazer supermercado, ele estava com o pé
totalmente enfaixado, ele não podia ficar em pé. A cirurgia dele levou mais de uma semana para ele conseguir fazer a cirurgia. Eu tô te contando tudo isso porque se eu não tivesse focado em ir trabalhar, em voltar de noite trazendo uma carta para jogar com ele, eu ter preparado a minha casa para receber alguém que chegaria de muletas. Eu tô te falando, se eu não focasse nisso, eu iria focar no quê? Eu iria focar no problema. Sabe o que a gente fala nessas horas? Por que eu? Porque depois de 2 anos aqui, sem família, sem estrutura, por que acontecer isso? E se ele não tivesse jogando futebol naquele dia, não iria acontecer? E por que comigo, justo comigo? Tem várias partes da nossa vida e talvez esteja acontecendo alguma coisa assim na tua vida agora, de que tu se pergunte, por que eu? Por que justo na minha vez? E essa não é uma pergunta justa. Se aconteceu contigo é porque iria acontecer, tinha a possibilidade de acontecer contigo, entende? E talvez tu esteja se perguntando, mas por que o meu ex-marido me deixou? Por que ele abandonou a nossa casa? Por que eu perdi o meu trabalho? Se as coisas aconteceram é porque elas estavam ali, elas poderiam acontecer comigo, contigo, com todas nós. A gente está vivendo e quando a gente vive, a gente faz as coisas, a gente está aí e pode acontecer tudo. E nesse momento, onde tu coloca o foco, no momento difícil na tua vida, eu baixei a minha cabeça, eu falei, eu tenho que trabalhar, eu vou fazer essas coisas acontecerem, e eu esqueci por um momento o quão cansada eu estaria naquele momento, porque em primeiro lugar seria a minha família ali, né, a recuperação dele, para que quanto antes ele se recuperasse, ele voltaria para o mercado de trabalho e, enfim, teria o dinheiro ali pra gente. É isso. Eu começo a ter uma energia tão grande quando eu sei canalizar o meu foco. A Gleice, graças a Deus meu marido é bem companheiro e eu faço tudo para manter essa harmonia. É isso, entendeu? Só que a gente fala muitas vezes, a gente faz uma competição entre uma dor de um, uma dor de outro, e a gente fica o tempo inteiro, mas por que isso aconteceu comigo? Por que isso logo agora, logo na minha vez? Mas sabe o que eu tô te falando tudo isso? Porque essa foi uma big coisa que aconteceu na minha vida, mas talvez tu esteja falando, mas eu perdi os meus pais. Mas eu perdi alguém que eu gostava muito, e eu entendo a tua dor, e mais uma vez, isso aqui não é... A gente não tá fazendo uma disputa de quem sofreu mais ou quem sofreu menos. As coisas aconteceram na nossa vida, porque a gente estava vivendo a nossa vida, mas o processo, a questão é como eu foco para resolver as coisas. E muitas vezes a gente não precisa esperar que algo grandioso aconteça. A gente é treinado no dia a dia. A gente é colocado prova todos os dias. Eu vou te contar por quê. Deixa eu só ler o que vocês estão falando aqui. A Gleice. Quando acontece algo ruim, eu busco equilíbrio e focar no que vai resolver. A Alessandra, me emocionei, veio um filme da minha cabeça. Tive que ser forte assim dos meus 2 filhos, marido no hospital, cirurgia grave e eu 9 meses de gravidez. Foi muito difícil. A Joane, quando eu perdi a minha mãe, pensei em desistir. Temos que agir, a Jerusa tá falando. Exatamente, não é uma disputa de quem sofre mais ou sofre menos. Todas as vezes que eu colocar uma situação minha da minha vida, pra mim, a big coisa que aconteceu, a coisa mais difícil que poderia acontecer aqui, que eu achei que eu já tinha passado de tudo na Austrália, foi isso, na minha realidade. Talvez na tua realidade seja outra coisa, como tu lida com isso. Sabe por que eu te falei que a gente é treinado todos os dias? Todos os dias a gente é treinada para esse momento que uma coisa grandiosa acontecer. Sabe por quê? Porque sabe quando o pneu do teu carro fura, por exemplo? Tu tá dirigindo e o pneu do carro fura. Qual normalmente é a tua reação? Puxa vida, mas logo agora que eu tava atrasada, putz, mas agora como é que... É a única, isso só acontece comigo. Eu vou te dizer que se isso só acontecesse contigo, todos os donos de mecânicas, de borracharias, de pneu, não estariam abertos atendendo um monte. Muitas vezes a nossa tendência é de achar que aquilo só acontece com a gente. Quando tu tá na fila do supermercado para fazer compra, riqueza, faz sentido isso para ti?
Quando a gente está na fila do supermercado e bem na nossa vez falta aquela fitinha de sair a nota fiscal. E aí tu pensa, sempre na minha vez, justo na minha vez. Eu tô te falando que a gente é testada em pequenas coisas, em pequenos acontecimentos da nossa vida, e a gente fica falando, bem na minha vez, sempre comigo. Como tu reage? Como tu coloca foco na tua vida nesses momentos de provação mesmo, sabe? Eu não sei como que foi a tua infância, as pessoas com que tu conviveu, mas eu tive uma infância assim, onde as pessoas ficavam loucas e exaustadas o tempo inteiro porque achavam que era só com elas e passaram isso pra mim. E eu trouxe isso muito pra minha vida, achando que eu era pobre coitada, que as coisas só aconteciam comigo, que eu era vítima. Eu trouxe isso muito forte e foi preciso muito treino para mudar essa visão. O tempo inteiro eu fiquei com a visão embaçada, porque eu achava que era só comigo e eu não conseguia agir, fazer as coisas acontecerem. Ter foco na hora que eu preciso ter o foco. A Patrícia tá falando, pensar somente em coisas e ter gratidão sempre. A Alessandra tá falando que faz muito sentido, né? A gente fica treinando muito a cabeça por pensar assim. E aqui eu falo muito pra ti, quem acredita aqui em lei da atração? Coloca aqui pra mim que eu quero saber. Coloca aqui pra mim, quem sabe, quem já estudou, quem acredita sobre lei da atração. Coloca aqui pra mim. Quero falar de mudança de mentalidade contigo, Riqueza. Quem já ouviu falar? Quem aqui já ouviu falar em lei da atração? A Gleiciane já ouviu falar. A Estela, acredito muito. A Simone, eu acredito muito e pratico. A Joane, eu acredito muito hoje. A Kellen falou sim. A Erika falou eu. Todas vocês acreditam. Quem tá aqui acredita em lei da atração. A Sônia tá falando, com certeza a lei da atração é real. Deixa eu ver aqui, acredito também. A Elisandra falou que já ouviu. A Marli sim. A Giovana acredita. Quando a Patrícia falou que também tá lendo livro sobre. Eu tô te falando aqui, a Márcia também, tudo isso que eu tô te dizendo, como eu encaro as situações que acontecem na minha vida, seja porque muitas vezes tu é pessoa impaciente que entra numa fila de algum lugar e tem, sei lá, 3 filas, 3 linhas de pessoas e tu escolhe uma porque tu acha que é mais rápido e daqui a pouco a fila do lado ela começa a ir um pouco mais rápido do que tu tá, e tu troca. E aí tu viu que a terceira melhorou e tu troca. E tu fica o tempo inteiro passando, sendo que no final tu vai dar no mesmo lugar. Tu é impaciente. Tu fica o tempo inteiro vibrando nessa situação de que, poxa, mas comigo é sempre atrasado. Comigo as coisas sempre acontecem. Eu sou azarada mesma. Quantas coisas tu fica contando pra ti mesma? Isso acontece porque as pessoas que te criaram, as pessoas que estavam contigo no teu desenvolvimento desde criança, pensavam assim? Por que tu adquiriu isso pra ti? Por que tu tá vibrando nessa escassez muitas vezes, né? Por que tu tá vibrando nessa situação? Eu tô te falando porque às vezes tu começa a conversar com pessoas que são tuas amigas, com o teu esposo, com as pessoas que convivem contigo o tempo inteiro, e quando vê, vocês estão falando da vida do ciclano, do fulano, e qual foi a escolha que ciclano fez, por que ele mudou para tal lugar, por que ele foi demitido. Sabe esse tipo de assunto? E eu tô te dizendo que quando tu começa a falar de coisas dos outros, quando tu começa a vibrar nessa situação de resolver picuinha, de se envolver em coisas, é isso que tu tá vibrando, é mais disso que o universo entende que tu merece. Então, quando eu te falo em pequenos movimentos para tu fazer, quando eu digo para tu colocar foco realmente, quando o bicho tá pegando, mesmo que tu esteja sem grana aí na tua casa, mesmo que teu relacionamento já esteja desgastado, mesmo que tu não esteja satisfeita com a saúde do teu corpo, com o teu corpo físico, eu tô te dizendo para agora fazer uma mudança de fora para dentro. Evelyn, como assim? Eu tô chegando agora na tua live. Como assim, mudança de fora para dentro? A mudança não é de dentro para fora. Eu tô te falando aqui
de uma bandeira muito forte que eu levanto o tempo inteiro, é eu mudar, eu ter esse poder de mudar agora coisas que estão fora de mim. E coisas que estão fora de mim, eu decido aquilo que eu vou falar para as pessoas, aquilo que eu vou me vestir para comunicar para as pessoas. É a forma com que eu decido beber a minha água de todo dia, que vai ser numa taça, porque sim, eu mereço colocar isso aqui em prática, bebendo a minha água na taça e não naquele copo de requeijão. Eu tô te dizendo que eu mereço ouvir coisas melhores e não ficar discutindo assuntos com outras pessoas que não vão interferir na minha vida. Que eu mereço muito mais do que ficar disputando, dizer o que eu passei na minha vida e querendo que as pessoas fiquem nessa disputa de quem sofreu mais, quem não sofreu mais. Eu tô te dizendo assim, a hora que o bicho pega, qual é a tua reação? Qual é o teu foco? O teu foco é ficar remoendo essa história? Eu não sei o que tu passou. Se tu passou por um problema de saúde, um problema financeiro, se tu ainda passa por esse momento, qual é o assunto que fica o tempo inteiro rodando a tua família? É sobre esse problema o tempo inteiro? Ou vocês estão agindo no foco? A gente está com problema financeiro, mas a gente só fala de dívida o tempo inteiro. Ou a gente vai, peraí, mas o que a gente vai fazer para melhorar? A gente vai aumentar o nosso trabalho, a gente vai pegar um trabalho num período de oposto do que eu trabalho hoje, a gente vai vender alguma coisa que a gente tem em casa, a gente vai organizar nossas finanças. O que a gente vai fazer de fato? Porque muitas vezes a gente fica gastando energia demais para remoer, para ficar falando do problema em si, falando porque na minha vez, porque comigo, essas coisas só acontecem comigo o tempo inteiro. Ou eu tô realmente gastando a minha energia em resolver o problema. Eu tô te falando. Tudo que eu faço muitas vezes, eu fico excelente naquilo. E talvez na tua vida, tu tá excelente em dar desculpas. Tu esteja excelente em resolver o problema das outras pessoas e não resolver o teu problema. Tu tá excelente em fazer tudo aquilo de melhor para as outras pessoas, mas não para ti. O que tu gosta? Como que tu sabe resolver os problemas? Quais são os recursos que tu procura para se desenvolver, para se conhecer melhor? Para resolver os teus problemas de fato? Há quanto tempo tu vem empurrando com a barriga as coisas que precisa ser feita? A coisa que precisa ser feita, as coisas que tu precisa realmente dar um jeito na tua vida. Parece que tu tá botando panos quentes nos problemas que tu tem que resolver intimamente contigo. Muitas vezes é mais fácil ficar numa posição de coitadismo, né? De vítima. Muitas vezes a gente tá gostando de ficar nesse lugar que a gente é procurada pelas pessoas para resolver os problemas. A gente se sente útil. Mas quando é que tu vai resolver os teus problemas? Quando que tu vai olhar para a tua vida? Quando que de fato tu vai dar foco para as coisas que realmente importam? Deixa eu ver o que a Gleice está falando. Estou vendo a live, estou indo fazer a minha unha. Já fiz café pro marido, pra filha, porque só tenho domingo de folga e resolvo minhas coisas hoje também. Eu amo domingo para resolver todos esses problemas, né? A Gleice, suas palavras me contagiam muito. Tomei até água na taça e foi incrível. É exatamente isso, gente. É exatamente isso. Eu tô te dizendo que a gente vai realmente começar a dar valor para uns dias. Sabe quando aquele dia tu acorda, tu abre a tua janela e tá um dia maravilhoso, tá lindo o dia. E tu fala assim: "Poxa, hoje é um dia incrível para eu ir pra praia. Hoje é um dia incrível para ir para um parque, para eu fazer uma caminhada". Eu só dou valor para esses dias incríveis porque eu sei que tem os dias cinzas. Se tu tá passando por algum problema agora, por alguma dificuldade, isso vai fazer com que tu olhe para quando tu estiver bem. Para que tu saiba, peraí, esse problema que eu tive agora, ele serviu de aprendizado para quando se acontecer alguma coisa, porque sim, as coisas vão acontecer na tua vida, lembra? Que se a gente tá jogando esse jogo da vida, a gente tá aí pro jogo, algo pode acontecer. E não é porque é a tua vez que isso aconteceu. Isso acontece na vida de todas as pessoas, mas o fato é, a verdade é, o que tu vai fazer, como que tu vai focar, como que tu vai sair dessa. Eu gosto muito de trazer essa reflexão
de que se a tua vida agora tá numa bagunça, se tu tá com o teu barco, que o teu barco é tua vida e te deixou nessa turbulência toda, nesse maremoto todo, nessa tsunami, que tu tá com o teu barco nessa tsunami, nesse oceano todo, foi tu que te trouxe até aqui. Foi tu a responsável por te deixar nessa bagunça toda. E o fato é, só tu pode sair dessa. E eu vejo muitas mulheres me mandando mensagens o tempo inteiro falando assim: Evelyn, eu quero muito fazer algo diferente. Eu quero muito tomar decisões na minha vida. Eu quero muito ter resultados. Chega de querer. Tu tem que realmente decidir fazer algo pela tua vida. E sabe o que acontece? Eu vejo muitas mulheres tendo algumas muletas. De novo, eu não sei da tua realidade. Eu sei que muitas vezes o teu problema, ele se faz grandioso, porque é isso que tu tem de realidade. Mas muitas vezes a gente fica dizendo porque agora não dá para fazer tal coisa porque eu tenho os meus filhos pequenos. Agora não tem tal coisa porque o meu marido não me ajuda. Agora eu não consigo tal coisa porque eu ainda não tenho dinheiro. Eu não consigo tal coisa porque eu não tenho tempo livre. Tu é a única responsável por correr atrás dos teus objetivos, de dar prioridade para a tua vida. E a tua vida tá passando. É mais um ano que a gente tá no início, agora a gente já vai entrar em fevereiro. Alô? O que tu fez pra tua vida, pra resolver os teus problemas, pra se colocar no centro da tua vida, sim. Porque se tu ainda acha que a família é a base de tudo, meu amor, vamos resolver isso? Não adianta, tu não vai conseguir dar suporte para as outras pessoas se tu não se colocar de fato no centro e cuidar da tua vida. Ei, há quanto tempo tu não cuida da tua saúde? Há quanto tempo tu não conquista o corpo que tu gostaria, que tu acha que é o ideal para ti? Porque tu fica dando desculpas o tempo inteiro. Eu tô te falando aqui que se organizar dá. Para de ser gelatina contigo mesma, de ser mole demais. Chegou a hora de botar a mão na mesa, dar um tapa na mesa e dizer: é minha hora e isso vai acontecer. Desfrute enquanto tu consegue os teus resultados. E eu tô te dizendo, há quanto tempo tu negligenciou as coisas que tu precisava fazer? Eu tô te dizendo que as coisas são simples, mas não necessariamente fáceis de colocar em prática, eu sei disso. Eu faço o que precisa ser feito todos os dias com constância, porque eu já cheguei num resultado, nos meus resultados, e agora quem me entusiasma, o que me deixa com brilho nos olhos, são esses resultados que eu tô fazendo até agora. Tenha paciência, porque tu começa a fazer as coisas por uma semana, tu começa a acordar mais cedo, meia hora mais cedo, durante 2 dias, e depois tu tá cansada. Tu começa a entrar num ciclo de frustração, onde tu acorda tarde, tu se alimenta mal, tu não tem tempo com os teus filhos, tu fica nessa internet o dia inteiro, passando feed, olhando uma vida que tu gostaria de ter, mas a tua vida é essa aí que tu tem agora. Não importa qual é o tipo de problema que tu esteja passando agora, como que tu vai agir, como é que tu vai colocar foco, resolver. Agora tu tem força, energia tá aí dentro de ti. Ai, Evelyn, eu preciso que brote alguma coisa de dentro, uma motivação. Muda o teu externo, muda as coisas que tem fora. Bota o teu celular para despertar mais cedo. Se tu fica brigando o tempo inteiro com soneca, coloca esse teu celular longe. Compra um despertador nessas lojas baratinhas aí que vendem coisas, celular, relógio, e coloca para despertar e vai pra vida. Saiba por que tu tá acordando de manhã. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Deixa eu ver. Parabéns pelo trabalho incrível que você realiza para as mulheres. Parabéns. Ai, sou maravilhosa, Bel. Muito obrigada. Enviei um pôster seu pro meu marido sobre escassez. Ele fez também pela metade e eu quero completar a tarefa toda porque eu já fiz muitas coisas pela metade. Eu tô te dizendo que se tu começa uma live comigo domingo às 8 horas da manhã e vai comigo até o final da live, meu amor, tu é uma pessoa que começa e termina as coisas. Eu recebo muitas mensagens com pessoas que têm muita iniciativa e não acabam as coisas. Eu tô te dizendo que talvez na tua vida tu seja aquela pessoa que começa um livro, mas não termina o livro. Começa um curso online, mas não termina o curso online. Que vai pra uma atividade, se inscreve na academia e vai no primeiro mês e abandona. Se tu tá comigo nessa live aqui é porque tu quer mudança.
Se tu tá aqui todos os domingos comigo, do início ao fim, é porque tu quer fazer alguma coisa diferente. Deixa eu te dizer, tu já é uma pessoa fora da média. Tu já é uma pessoa que quer resultado diferente. E eu tenho certeza que tu vai fazer o que precisa ser feito. Tu vai usar esse domingo para refletir, para organizar a tua vida, para ter agenda. Porque quem não tem agenda é refém das outras pessoas que têm agenda. O que eu quero te dizer com isso? É porque às vezes as pessoas falam assim, tu tem um horário disponível para falar comigo, para ir em tal lugar, para buscar a minha mãe em tal lugar, e tu sempre está disponível. Tu fica vulnerável, as suas coisas são sempre em segundo lugar. Tu tem que se impor às tuas vontades com educação, mas saber quais são os seus propósitos de vida, as tuas metas, os teus objetivos, o porquê tu acorda de manhã, para que tu vai para tua vida, tu vai para conquistar o quê? Tudo depende da gente e achamos que depende das outras pessoas. A gente fica o tempo inteiro achando que eu só vou ser feliz quando fulano tiver tal coisa, quando a gente conquistar tal... Tu tá colocando a tua felicidade na mão de outras pessoas, meu amor. Acorda, a hora que despertar, a leoa que tá aí dentro, eu tô te falando, ninguém segura. Ninguém segura, tu consegue realmente entender que tem uma força muito grande. Ei! Tu veio para esse mundo aqui, eu não sei no que tu acredita. Numa força superior, num ser maior, não sei no que tu acredita. Se tu tá aqui nesse mundo, meu amor, é para fazer muito mais. Tu não nasceu só para sobreviver. E a tua vida, ela tá morna demais. Tu tá se importando com o que as pessoas estão falando, com a sociedade. Tu tá com medo de fazer uma transição de carreira só porque muitos anos atrás tu trabalha o quê? 5 anos na mesma empresa, 7 anos, e tu ainda tá com medo de fazer algo diferente. Sabe o que eu recebo? Mulheres com medo de aparecer na internet. Sabe o que tu tá sendo? Egoísta. Egoísta de não estar aparecendo na internet, porque olha só, quantas pessoas vão ser impactadas com aquilo que tu tem para contar. Quando tu aprende a dar valor na tua história, porque eu vou te dizer, a gente se diferencia pelas nossas histórias, pela nossa bagagem. Se tu tá me seguindo aqui, vindo nessa live, quantas pessoas dessa internet falam de assuntos muito semelhantes ao que eu falo, mas tu tá aqui comigo, porque eu tenho certeza que a gente se conectou. Tu gosta das coisas que eu te falo, tu gosta da história que eu te conto, do jeito que eu conto as coisas. E é isso, se eu me diferencio assim, tu também pode, para vender o teu produto, para crescer no teu ambiente de trabalho. Só basta tu colocar para jogo a tua vida, as coisas que tu tem para falar. Precisa melhorar na tua comunicação, o que tu vai fazer com isso? Precisa ter mais conhecimento sobre determinada coisa, o que tu vai fazer com isso? Eu tô te dizendo, foco naquilo que importa. Qual foi a última vez que tu parou para analisar a tua vida e sobre onde as coisas chegaram? Como é a tua vida agora? O que tu pretende daqui 2 anos, daqui 3 anos? Onde tu quer chegar? E o que tu vai fazer para conquistar isso? Ei, não é eu que vou te dizer, não é a amiga que vai te dizer. Tu tem que olhar para a tua vida, saber aquilo que é importante para ti, como tu precisa se desenvolver. E tu começa a enxergar. E olha só, para de dizer eu não consigo, é difícil, para mim é complicado, agora não dá. Dá sim. Tu é muito mais forte do que tu pensa. Quando essas coisas aconteceram, quando meu marido quebrou o tornozelo e fez uma cirurgia e botou platina e parafuso no pé, e ele ficou tanto tempo, eu achei que eu tinha passado por tudo na nossa vida já. Aqui. E aí eu tive essa situação e eu tive que contornar. O quanto isso fortaleceu o nosso casamento, a nossa vida. Olha só quantos pontos positivos, eu me fiz muito mais forte. A minha família não faz nem ideia das coisas que a gente passou aqui. E tudo bem, foi pra mim, foi pra minha aprovação. Eu que tinha que passar por isso, entendeu? E eu fui lá e fiz, e aconteceu, a gente foi junto, a gente encarou as coisas juntos. Ah, Gleice, as pessoas têm argumentos para tudo na vida e não agem. Exatamente, é muita muleta. É muita muleta. A Alessandra tá dizendo que é assim. Quem mais? Quem mais? Quem mais? A Alessandra tá dizendo, você é uma inspiração para 2022. Vem cá, Alessandra! Alessandra, os teus resultados vão ser a tua própria inspiração. Vem comigo. O 2022 é nosso. Eu quero realmente que hoje tenha feito sentido para ti. Que tu resolva dar foco naquilo que interessa,
que tu pare realmente de enxergar de que, ai, mais uma vez comigo, e comigo é sempre assim. Para de vibrar nisso. Eu tô te falando aqui que quanto melhor tu vibra, quanto mais solucionadora de problemas tu cresce com isso, tu vibra mais disso. Não importa o problema que vai aparecer na tua frente, tu vai lá e tu vai resolver. Bom, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa live. Eu amei estar aqui nesse domingo junto com vocês. Para as minhas riquezas incendiárias, para as minhas riquezas fundadoras, eu espero vocês no clube. A gente se encontra numa reunião agora secreta lá no Zoom, que vai ser demais. Eu tô pegando fogo pra gente ir pra lá. Meus amores, domingo que vem tem mais o Rico Café. Eu venho com mais um assunto de explodir a cabeça, como eu costumo dizer, no domingo que vem. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Um ótimo domingo. A gente se encontra no próximo. Beijo!